Poliana pergunta o seguinte: eu tenho alergia a vários medicamentos, vou poder tomar alguma vacina da Covid? Mas a Poliana é o seguinte, Poliana, o que é alergia a vários medicamentos, né? Porque uma coisa é você ter hipersensibilidade à classe dos medicamentos. Suponhamos, você às vezes toma um antibiótico, mas ao mesmo tempo toma um anti-inflamatório. No antibiótico você não desenvolve nada, mas no anti-inflamatório você desenvolve. E qual é o tipo de anti-inflamatório? É esteroidal, com hormônios, ou não esteroidal? Será que você não é alérgica somente a vários medicamentos que estão na classe dos anti-inflamatórios não esteroidais? Será que você é alérgica a vários medicamentos que estão na classe dos antibióticos, do tipo penicilina, por exemplo? Penicilina, você tem vários tipos de penicilina, bezetacil, penicilina benzatina, penicilina procaína, você tem a amoxicilina, que é uma penicilina sintética, você tem as penicilinas sintéticas de última geração. Ou seja, é difícil a gente dizer, sou alérgico a vários medicamentos. Tem que entender o que está acontecendo com você. Mas certamente é um fator de preocupação. Eu não estou tirando essa necessidade de você se preocupar e de você procurar um médico para poder entender melhor o que está acontecendo com você, né? Porque as vacinas, elas têm os veículos, né, que levam o composto ativo. E esse veículo que leva composto ativo, ele muitas das vezes ele tem substâncias que são substâncias conservantes, são substâncias estabilizadoras do produto, que podem levar a processos alérgicos, e algumas dessas substâncias, quando passam pelo fígado, algumas delas podem ser metabolizadas em metabólitos que se assemelham quimicamente, estruturalmente a alguns medicamentos. Assim, é muito difícil a gente saber qual metabólito vai se passar em relação à produção daquele substrato, né? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Não sei se vocês sabem a relação do corante amarelo com a dipirona. Parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? O que tem a ver o corante amarelo com a dipirona? E quem tem alergia à dipirona está correndo um risco muito grande em comer alimentos com corante amarelo. Por quê? Porque o corante amarelo, ele quando passa pelo fígado, e boa parte dos pacientes, ele é metabolizado em mais de 15 metabólitos. Dentre eles, o derivado pirazolônico. Um derivado pirazolônico é uma substância, é um grupo de substâncias, justamente uma substância que representa um grupo de substâncias que é quimicamente muito compatível com a dipirona. Entende? Então, assim, teoricamente, um paciente que tem alergia à dipirona, comendo uma quantidade grande de alimentos com corante amarelo, tartrazina, pode desenvolver também alergia ao metabólito do corante amarelo, que é a dipirona. Entendeu? Então, assim, é importante, certamente, que você que tem esse problema. A gente já discutiu muito sobre alergia medicamentosa. A alergia medicamentosa, ela pode ser de vários tipos, ela pode ser IgE mediada, não é tão comum, mas acontece. Ela pode ser também, envolver a produção, a via do ácido araquidônico, com a produção das chamadas prostaglandinas E2 e os leucotrienos, levando a broncoespasmo, levando a urticária, vasodilatação e várias outras situações. Ela pode agir diretamente no receptor PI da célula dos mastócitos, fazendo com que eles se ativem e, consequentemente, se rompam. A alergia de medicamentos também pode ter uma ação tóxica direta na membrana do mastócito, fazendo com que ele se rompa e libere, então, os mediadores inflamatórios. Você pode ter medicamentos que aumentam a concentração do seu sangue. Quem é da área de saúde entende bem o que eu estou dizendo. É a chamada osmolaridade. A osmolaridade, aumento da osmolaridade, aumento da concentração do sangue, faz com que o sangue ele fique mais... eu vou usar um termo muito fácil para vocês entenderem, né? Mas não é isso totalmente, mas é uma analogia. Fique mais salgado, né? Então, esse aumento da concentração desse salgado, entre aspas, então rompe a célula do mastócito e faz, em algumas pessoas, então essas reações anafiláticas. Ou seja, são muitas variáveis, são muitas maneiras de acontecer as hipersensibilidades a medicamentos, né? Não é uma coisa simples, não tem assim, um exame muito fácil de você entender, porque muitas das vezes você às vezes tem uma IgE específica, um anticorpo para o medicamento, por exemplo, mas às vezes a reação, a forma
com que você reage àquele medicamento, não tem nada a ver com anticorpo, é uma forma que não dá para você fazer o teste. O que a gente pode fazer, em caso de dúvida, em caso realmente dessas alergias medicamentosas serem extremamente graves, é você procurar o seu médico alergista e antes de você fazer a vacina do Covid, você fazer um teste de provocação. E o próprio teste de provocação, ele acaba imunizando também o paciente aos poucos, né? E se por acaso você reagir à vacina do Covid, existe a possibilidade de você fazer o teste de dessensibilização à vacina, caso realmente você faça parte do grupo de risco. E o risco de você fazer esse teste, ele compense justamente, o benefício de você fazer esse teste, de você fazer essa dessensibilização, compense o risco que você estaria correndo, fazendo uso dela, se você fizer realmente parte de um grupo de risco específico, né? A não vacinação pelo Covid, né? Tá bom? Então, a nossa orientação nesse caso é impossível nós sabermos se vai ser seguro ou não. A única forma realmente de você ter essa certeza absoluta é você procurando um médico alergista, é você fazendo um teste de provocação. Primeiro fazer uma consulta médica para ver se tem alguma relevância, né? Em relação a você fazer esse teste de provocação. Porque às vezes você acha que tem alergia a muitos medicamentos, mas para o médico a interpretação dele não é uma coisa tão grave, é uma coisa que dá para arriscar, porque estatisticamente vai ser muito difícil você desenvolver alguma reação. Mas, se ele sentir que existe esse risco, ele vai pedir esse teste de provocação. Pode ser que no teste de provocação não aconteça nada e o próprio teste de provocação vai te imunizar. Mas se acontecer, também não fique desesperada que existe a dessensibilização à vacina e esse processo de dessensibilização à vacina também te imuniza também, ou seja, você vai introduzindo a vacina bem diluída aos poucos, né, e em doses progressivas e graduais, e a partir dali você vai sendo exposto àquele antígeno e aquilo ali vai causando um processo de tolerância imunológica e também levando também à produção de anticorpos com o passar do tempo, tá bom? Agora, o teste de provocação para a vacina do Covid é algo novo, tá? Não é uma coisa recente, mas certamente vão usar protocolos semelhantes de vacinas modelo, né? Como a vacina de gripe, por exemplo, uma vacina febre amarela, que tem ovo na composição, tem muita gente que tem alergia ao ovo, né? Mas precisa fazer a vacina da febre amarela, por exemplo, aqui no norte do Brasil, a gente tem muito problema desse, né? Pessoas que moram no Sudeste, no Rio de Janeiro, por exemplo, você tem pouquíssimos casos de febre amarela, quase, são surtos que acontecem e são muito localizados, né? Coisa muito rara. Então a pessoa às vezes passa a vida inteira sem tomar vacina da febre amarela, mas precisa se mudar para a região norte, ou é um militar, ou tem parente na região norte, ou arrumou um emprego, ou quer se mudar porque gosta mais de lá. Então, como é que você vai expor um paciente a uma doença extremamente grave, que é a febre amarela, que o índice de morte é altíssimo, sem tomar a vacina da febre amarela? Então é justamente isso. É o teste da provocação, né, principalmente se você for alérgico ao ovo, aqueles pacientes que têm alergia ao ovo, né, em si. É o teste da provocação e depois, se der reação à vacina, na provocação, fazer a dessensibilização. E todo esse processo acaba já imunizando o paciente. Depois você mede os anticorpos e você acaba, então, encontrando anticorpos bloqueadores contra a vacina da febre amarela. Então, provavelmente deve ser algum modelo semelhante que seria usado, né? Tá? Aí procura um centro de referência que faça o teste de provocação. O Brasil Sem Alergia não faz isso. Nós somos uma unidade de baixa complexidade, né? Resolvemos 95% dos casos, mas 5% realmente precisam ser centros de referência, porque o próprio teste de provocação ele pode levar a um risco de vida. Mas esse risco de vida, certamente feito dentro de um centro de referência, vai ser extremamente minimizado e a chance de morte é muito pequena.